Boa noite, meus irmãos. Eu quero saudar os queridos, amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero te convidar para que abra a sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 6, versos 25 a 34. Qual é o crente que não conhece esta passagem, não é? Todos crentes, pelo menos uma vez, já deve ter lido esta passagem tão maravilhosa, que está dentro desse contexto tão magnífico, tão extraordinário, tão majestoso, que é no contexto do Sermão do Monte, onde foi lido na leitura alternada pelo presbítero Cris, o capítulo 5, de 1 a 12. Então agora nós vamos ler no capítulo 6, versos 25 a 34. Acompanhe na sua Bíblia. A ansiedade, a ansiosa solicitude pela vida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, nem não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, fale mais uma vez em nossos corações. Que possamos entender a Tua palavra, mas mais do que entender, venhamos a colocar em prática em nossa vida, Senhor. Esteja acalmando a nossa alma. Abençoe, Senhor, aqueles que a ouvirão. Ó Deus amado, derrama da Tua porção, derrama da Tua graça nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós sabemos dos efeitos nocivos da ansiedade. A ansiedade é pecado e entristece o coração de Deus. Nestes dias incertos que estamos vivendo, nestes dias de crise, esses males da alma, as ansiedades, as inquietações, se agigantam dentro de nós, de tal forma que, se não preenchermos a nossa mente na confiança em Deus, só teremos consequências negativas, só teremos consequências danosas. Portanto, meus queridos irmãos, nós vamos tratar esta noite
das razões pelas quais não devemos nos inquietar com o dia de amanhã. Nós vamos tratar sobre isso, as razões pelas quais não devemos nos inquietar com o dia de amanhã. Em primeiro lugar, meus irmãos, a primeira razão por que nós não devemos nos inquietar com o dia de amanhã é porque Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle da sua vida, da sua história. Por esta razão é que Deus manda. Por esta razão é que Deus ordena. Veja só no próprio verso 25, na primeira parte. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. E é interessante, meus irmãos, destacar este por isto, ou esse por isso, vos digo. Este por isso está em conexão com o que foi dito antes. Se você observar um pouquinho aí, volta com os olhos no verso 19, 20, o 24. Esse por isso está em conexão com aquilo que foi dito antes. Ou seja, uma vez que os tesouros terrenos e transitórios não nos satisfazem, podendo até se transformar num Deus. No verso 24 aí, você observa, não prossigamos pondo o nosso coração nas riquezas, nas coisas terrenas. E aí o Senhor Jesus Cristo emenda com o verso 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. À luz do que foi dito antes, não andeis ansiosos pela vossa vida. Meus irmãos, quero fazer uma pergunta a você. Quantas vezes você já ouviu isso? Que Deus está no controle. Quantas vezes você já leu esse texto? Quantas vezes você já ouviu frases bíblicas como essa em outros textos? Imagine se Deus cansasse em repetir as mesmas coisas. E agora mesmo, talvez eu esteja ouvindo alguns irmãos falar, eu já ouvi bastante, e eu já li bastante, nós já lemos bastante. Mas imagine se Deus cansasse em repetir as mesmas coisas para nós. Eu garanto, meus irmãos, é uma certeza que você há de concordar comigo, que nesse contexto em que estamos passando, nesse contexto em que estamos vivendo, ninguém está cansado de ler ou ouvir as mesmas coisas. Ninguém fica cansado, principalmente neste contexto. Ninguém está cansado, por exemplo, de ler ou ouvir uma mensagem, uma reflexão no Salmo 23, que quantas vezes nós já ouvimos. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? É porque estes textos, este como Mateus, se tornam mais vívidos em circunstâncias adversas, em circunstâncias difíceis que estamos passando. E quando lemos esse texto, parece que as coisas se renovam, e de fato se renovam, porque a palavra de Deus sempre se renova. E você sabe, meus irmãos, por que necessitamos em ouvir as mesmas coisas reiteradamente e repetidamente?
Uma outra pergunta que eu quero lhe fazer. Você sabe por que nós precisamos ouvir as mesmas coisas da palavra de Deus reiteradamente, repetidamente? Não é porque não cremos. Não é porque não cremos que Deus esteja no controle. Você não crê que Deus está no controle. O crente acredita. Mas é porque quando chegam as adversidades, reiteradamente e repetidamente, fraquejamos e vacilamos. Se você notou, eu usei de propósito um pleonasmo. Reiteradamente é a mesma coisa que repetidamente. Mas eu fiz de propósito exatamente isso, meus irmãos. Porque nós precisamos ouvir reiteradamente, repetidamente as mesmas coisas. Não é porque não cremos. É porque quando chegam as adversidades, eu repito, reiteradamente e repetidamente nós fraquejamos, nós vacilamos. Por isso que você e eu precisamos ouvir as mesmas coisas, a voz a palavra de Deus, o Senhor falando aos nossos corações agora em sua palavra e nas santas escrituras. E Deus, meus irmãos, ordena nesta palavra para que não vivamos ansiosos. Por quê? Porque Ele sabe de todas as coisas. Porque Ele conhece todas as coisas. Porque Ele provê todas as coisas. Presta atenção aqui, meu irmão e minha irmã. Este texto nos ensina uma das doutrinas mais consoladoras e confortadoras, a doutrina da providência de Deus. A doutrina da providência de Deus. E observe, meus irmãos, na sequência do texto, vamos reler o verso 25. Veja aí. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Na sequência aqui, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo nos leva a observar a sua criação. Ele nos leva a observar a sua criação. E Jesus faz um argumento de escala de importância. Jesus faz uma analogia extraordinária com as aves do céu, com os lírios do campo, e compara com você e comigo. E ele faz essa analogia com os lírios do campo, com as aves dos céus. E continuando ler no verso 26, e depois vamos para o 28. Veja aí o verso 26. Observai as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Veja a doutrina da providência de Deus. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Agora o verso 28. E por que andais ansiosos? Deus está falando com você, meu irmão, minha irmã. Quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Verso 29. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Meus irmãos, note, aqui como nós falamos, o Senhor Jesus, ele traz um argumento de escala de importância e faz estas analogias. Em sua providência, na providência de Deus, Deus cuida e sustenta a sua criação. Deus cuida de todos nós, cuida da sua criação. E a pergunta é: não é a vida mais importante do que o alimento?
à luz destas analogias, não é a vida mais importante do que o alimento, não é a vida mais importante do que as vestes, o corpo mais importante do que as vestes, não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa. Somos menos valorosos do que as aves e os lírios do campo? Ah, meus irmãos, estas perguntas que o Senhor Jesus nos remete com estas analogias é para dizer, meus irmãos, é para nos ensinar, é para nos confortar que Deus, quem nos deu a vida e o corpo, Ele há de nos sustentar. Ele também cuida dos lírios, Ele cuida das aves do céu, sim. Mas é para nos ensinar, para nos confortar de que Deus que nos deu a vida, o corpo, Ele há de nos sustentar agora mesmo. O Senhor sabe o que você necessita. Ele sabe. Eu não sei direito. Nem a tua própria família. Mas você, particularmente você, que eu estou tentando olhar um pouquinho para dentro dos teus olhos, meu irmão e minha irmã, através desta máquina. O Senhor sabe o que você necessita. Portanto, se Deus cuida das aves do céu e embelezam os lírios do campo, Ele não cuidará de você? É isso que o Senhor está falando com a sua vida, em sua providência. Deus cuidará de você, como Deus tem cuidado, e Deus há de suprir, porque Ele sabe daquilo que você necessita. E então, em primeiro lugar, como observamos, a primeira razão, porque não devemos nos inquietar com o dia de amanhã, porque Deus está no controle de todas as coisas, e Deus está no controle da sua vida. Mas em segundo lugar, meus irmãos, não vos inquieteis com o dia de amanhã. E a segunda razão, porque nós não devemos nos inquietar com o dia de amanhã, é porque não podemos acrescentar nada no curso de nossa vida, por mais ansiosos que estejamos. Não tem jeito. Note aí no verso 27. Vamos ler. Qual dentre vós, Deus falando aos nossos corações, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no curso da sua vida? Essa é a segunda razão, porque nós não devemos nos inquietar, porque nós não podemos acrescentar absolutamente nada no curso da nossa vida, por mais ansioso ou ansiosa que você esteja. Em outras palavras, quem dentre nós, por mais preocupado que estejamos, pode alongar, é isso que quer dizer este texto, pode estender, alongar a extensão de nossa vida por um pouquinho que seja. Esta ansiedade, uma medida de preocupação, é positiva, mas neste texto aqui, é uma preocupação excedente, que extrapola, que excede. É uma ansiedade pecaminosa. Qual dentre vós, por mais preocupado que esteja, pode alongar a extensão da sua vida
seja por um pouquinho. É um argumento muito simples, meus irmãos. É um argumento muito simples, mas acachapante. Simples, mas acachapante, ou seja, irrefutável, indiscutível, esmagador. Exatamente isso. A lição que aprendemos aqui é o caráter inútil e irracional da ansiedade. Eu não vou conseguir alongar nada, acrescentar nada, por mais ou por menos ansioso ou ansiosa que eu esteja. A ansiedade, ela acrescenta o contrário. A ansiedade só acrescenta consequências negativas e destruidoras. Você sabe o que significa? Muito interessante isso. Você sabe o que significa a palavra ansiedade? Ansiedade significa estrangulamento. Algo que sufoca a pessoa. Algo que aperta a pessoa. Sufoca, estrangula. Vou tomar até a minha aguinha aqui. Ansiedade significa isso. Quem vive ansioso, ele vive sufocado, ele vive apertado. A ansiedade, meus irmãos, faz com que a pessoa aumente e antecipe o sofrimento. Ela aumenta as coisas. Em outras palavras, meus irmãos, a pessoa extremamente ansiosa, ela sofre por antecipação. Portanto, a ansiedade é uma inquietação no espírito, é uma inquietação na mente, na alma. Ela deprime, ela sufoca, ela cria imagens irreais. Portanto, a ansiedade, ela é pecado. Não podemos acrescentar nada de positivo, só de negativo. Mas em terceiro e último lugar, não vos inquieteis com o dia de amanhã. E a terceira razão porque nós não devemos nos inquietar com o dia de amanhã é porque a nossa ansiedade ofende a Deus. Se ela é pecado, como é pecado, ela ofende a Deus por consequência. A ansiedade é um pecado, sabe por quê? Porque ela é sinônimo de incredulidade. Exatamente isso. E incredulidade é o oposto de fé. Incredulidade é o oposto da fé em Jesus Cristo, na palavra de Deus. É o oposto de confiar no Senhor. Por isso que é perigosa a ansiedade extremada, ininterrupta. E observe, meu irmão, minha irmã, indo para o verso 13, veja aí, o verso 13, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, olha só o finalzinho do verso 30, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Meus queridos irmãos, no verso 30, Jesus nos exorta, sacudindo a nossa fé, mexendo com a nossa fé, despertando em nós uma reação contrária à da ansiedade. Homens de pequena fé. É como se Jesus dissesse o seguinte: se eu cuido das aves do céu e dos lírios eu cuido de tal maneira que nem Salomão,
em toda a sua glória, com toda a sua riqueza, que proporcionava riqueza a ele e beleza. Nem Salomão se vestiu como qualquer deles, ou seja, como qualquer dos lírios. Quanto mais vocês, homens de pequena fé. Parafraseando, exatamente isso, é mais ou menos isso que o Senhor Jesus quer aqui nos ensinar. Porque andais ansiosos, verso 28, quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo, e eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como qualquer deles, dos lírios. Nem Salomão, com tudo aquilo que o dinheiro, a riqueza lhe proporcionava conforto e beleza, ele se vestiu como qualquer destes lírios. Quanto mais vocês, homens de pequena fé. O Senhor Jesus nos exorta, meus irmãos, à luz do que ele vem dizendo. Mexe com a nossa fé, dizendo para nós confiarmos no Senhor, descansarmos no Senhor. Somado a isso, a ansiedade é uma característica dos descrentes. Note, meus irmãos, que eu poderia, nesse texto extraordinário, do 25 ao 34, eu poderia, no mínimo, tirar umas 5, 6, 7 divisões. Mas eu procurei aglutinar em 3 divisões. Porque tem muitas divisões, tem muitas lições, meus irmãos. Mas eu procurei aglutinar em 3 divisões. E uma delas é essa aqui, que está dentro da 3ª divisão. Que nós não devemos nos inquietar. Somado a isso, a tudo isso que nós estamos ouvindo da palavra de Deus, a ansiedade é uma característica dos descrentes, das pessoas que não têm o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Veja aí no verso 32, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Os gentios, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Portanto, meus irmãos, é uma característica do descrente, da pessoa sem Deus, das pessoas que não creem que exista um Deus que está no controle de tudo, das pessoas que se desesperam diante do pavor da morte, diante do pavor da Covid-19, que o medo, muitas vezes, meus irmãos, um medo extremado do desemprego toma conta e domina, porque essas pessoas não têm esperança em Cristo Jesus. Então o Senhor Jesus vem nos dizendo: deixe de lado a ansiedade, deixe de lado as inquietações, deixe de lado, porque é pecado, porque é incredulidade, porque é uma característica dos descrentes. E por estas razões, meus irmãos, por estas razões, precisamos recorrer a Deus. Precisamos rogar ao Senhor, suplicar a Deus que venha em nosso socorro, a fim de nos libertar das nossas ansiedades e inquietações. Talvez nós soframos disso em alguma medida. Nós precisamos rogar a Deus, suplicar: Senhor, venha ao meu socorro e me liberte das ansiedades, das inquietações. E ao contrário desta ansiedade, meus irmãos, descrita na palavra de Deus, desta ansiedade que é pecaminosa, nós devemos buscar a Deus como o salmista Davi.
Lá no Salmo 63:1, tem uma palavra que diz lá ansiedade também. Mas olha que texto bonito, meus irmãos. E nesse sentido é positivo. Devemos buscar a Deus como Davi diz assim na palavra de Deus: ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. Destaca essa palavra. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja. Como terra árida, exausta, sem água. Salmo 63, verso 1. O salmo todo é maravilhoso, mas apenas destacando o verso 1. Que coisa linda, meus irmãos! É esse tipo de ansiedade que nós devemos buscar e recorrer a Deus. A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. E com base em tudo isso que nós ouvimos de Deus, da palavra de Deus, a conclusão é simples. Veja aí, meus irmãos, a conclusão no verso 34. Portanto, ele conclui: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não vos inquieteis, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia ao seu próprio mal. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Como nós vimos, por quê que nós não devemos nos inquietar com o dia de amanhã? Porque Deus está no controle. Deus está no controle. Creia nisso. Peça para que Deus coloque mais e mais fé no teu coração, para que você creia que Deus está no controle de todas as coisas do Brasil e do mundo e da sua vida, porque não podemos acrescentar nada ao curso da nossa vida, por mais ansioso que estejamos. É por isso que você e eu não devemos nos inquietar com o dia de amanhã, porque eu não vou acrescentar nada, só coisas negativas. E em terceiro lugar, porque a nossa ansiedade ofende a Deus, porque é pecado, porque é sinônimo de incredulidade. E a ansiedade é não crer, não confiar na palavra de Deus. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã o trará os seus cuidados. A ansiedade, meus irmãos, pode levar a nossa mente distanciar da palavra de Deus, pode nos desviar do foco e desviar daquilo que é prioridade. Que eu quero que você olhe para o verso 33, que é o verso chave desta sessão extraordinária. Vamos ler juntos com o pastor? Vamos lá? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas mencionadas vos serão acrescentadas. Ah, meus irmãos, que possamos observar esse texto maravilhoso que já conhecíamos, mas que talvez agora estejamos olhando e percebendo coisas novas, no sentido de que a palavra de Deus nos renova. Nos renova. E espero que tenha te renovado a sua alegria, a sua força, que não é a tua, vem do Senhor, não é a minha, mas é a força do Senhor. Que você se encoraje neste texto, nesse tempo em que estamos vivendo.
nesse tempo em que estamos vivendo. Que Deus te abençoe. Creia mais e mais nesta palavra do Senhor, que Deus está no controle da sua vida. E fale para Deus: Senhor, tire de mim as minhas ansiedades, por mais inofensivas que sejam, e não são, mas que talvez nós vamos cultivando, vamos deixando ali, e passam longos anos, e nós vamos cultivando essas ansiedades tão nocivas para a nossa vida, para a nossa alma, para o nosso relacionamento com Deus. Vamos orar. Eu quero orar pela sua vida. Nós estamos distantes um pouquinho, não estamos nos vendo, mas é o poder da palavra de Deus no teu coração. Feche os teus olhos, depois nós vamos impetrar a bênção apostólica. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos pedir perdão porque somos ansiosos muitas vezes. E quem sabe estamos sendo ansiosos agora, Senhor. Nós cremos no Senhor, cremos que o Senhor está no controle do que está acontecendo em nosso país e no mundo, Senhor. Mas fraquejamos. Ó Deus amado, eu peço em nome do Senhor Jesus, como ministro do Senhor, abençoe esta palavra em cada coração, que a palavra do Senhor recaia, Senhor Jesus, encontre guarida, encontre morada, e seja aplicada em cada coração, em cada irmão, em cada irmã, no alcance desta palavra, Senhor, que nós nem mensuramos quem vai ouvir hoje, amanhã e daqui a anos, ó Deus. Pai amado, abençoa, Senhor, a todos nós, porque infelizmente em alguma medida somos ansiosos, mas eu peço em nome do Senhor Jesus que esta palavra, Senhor, tenha renovado, tenha alegrado e tenha encorajado cada irmão, cada irmã. Pai amado, em nome do Senhor, tira as nossas ansiedades. Queremos confiar mais em Ti, descansar mais no Senhor. E quem sabe aquele irmão, aquela irmã que está desempregado, Senhor, que perdeu o seu emprego. Quem sabe esse jovem que está buscando um emprego, que o salário foi cortado, foi diminuído, Senhor. Pai amado, abençoe este homem, abençoe este jovem, abençoe esta irmã, abençoe, Senhor Jesus, este chefe do lar, que está preocupado, Senhor, com o seu sustento. Pai amado, coloque esta palavra em cada coração, Senhor. Não deixa faltar, como o Senhor não tem deixado faltar nada, Senhor. Abre uma porta, Jesus. Abre uma porta, Senhor. Abençoa a igreja de Vila Paula, os irmãos, as irmãs. Não deixa faltar. Cremos no teu poder, na providência do Senhor. Mas eu peço em nome do Senhor Jesus, não deixa, Senhor. Abençoe este coração aflito, este coração angustiado, preocupado, com medo da Covid. E nós estamos, em alguma medida, Senhor, preocupados, sim, somos pequenos, frágeis e pecadores, mas em nome de Jesus, que a palavra do Senhor renove este coração. Agora que estão orando comigo, Senhor, Deus amado, e quem sabe até derramando algumas lágrimas, porque, Senhor, precisamos e dependemos de Ti, Jesus, para crer, para continuar firme. Mantém-nos, Senhor, na fé, mantém a todos nós na alegria no Senhor, na Tua palavra, Senhor, crendo, Senhor, que o Senhor cuida de nós. Ó Deus amado, abençoe, abre uma porta, quem sabe esta semana, especialmente, Senhor, para este irmão, para esta irmã que está procurando um novo trabalho, que perdeu o seu emprego, que diminuiu o seu salário. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa, humildemente eu te peço, a todos,
em nome de Cristo. Amém. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e as consolações, o conforto, a comunhão e o poder do Espírito Santo de Deus seja sobre você, hoje e para todos sempre. Amém.